So we have been living with this term, design thinking, in our everyday life for a while now, and it has become such a buzzword. And that is my precise problem with design thinking in today's society, and particularly in design community. Nos últimos dias, a gente tem falado bastante sobre a palestra que a Natasha Jane, da Pentagram Design, deu durante a 99U Conference. É um evento organizado pelo Behance e pela Adobe e aconteceu em Nova York em junho desse ano. Bom, a apresentação da Natasha tinha o título de Design Thinking is Bullshit, e tem muita gente falando sobre isso. Aliás, esse, me parece, era um dos objetivos dela, que as pessoas falassem mais sobre esse tema. Então hoje eu queria dividir com vocês as minhas impressões sobre essa apresentação dela, e também falar um pouco sobre Human-Centered Design. Essa, é claro, é uma leitura minha, então por favor fiquem bem à vontade para comentar, concordar, discordar ou complementar suas ideias nos comentários aqui desse vídeo. Eu queria iniciar dizendo que eu não vi na apresentação da Natasha uma crítica direta ao mindset do Design Thinking, que é no fundo um processo inspirado em abordagens do design centrado no ser humano. The 5 steps are empathize, which we all know that we gotta, understand the users, their needs, so on and so forth, and be very sympathetic to the situation that they're in. And then we really gotta define the parameter, right? And then with the parameter defined, we ideate, we come up with concepts, and then we have to prototype very quickly to realize these concepts, and then test the prototypes with the users. Sounds all really reasonable, right? Mas como a gente está falando de design centrado no ser humano, quando a gente fala de design thinking, de certa forma, é muito importante que a gente estabeleça aqui um recorte para entender melhor qual era a crítica que a Natasha queria realmente fazer sobre isso. Bom, na minha opinião, a crítica que a Natasha faz é sobre o processo de apropriação do design e como às vezes isso é feito de uma forma rasa, e também como o design thinking ele é vendido. It packages the designer's way of working for non-designer audience by codifying their processes into a prescriptive step-by-step approach to creative problem solving, claiming that it can be applied by anyone to any problems. Ela também critica a ausência de debates na comunidade de design sobre esse assunto especificamente. Bom, o fato é que há sim uma apropriação, às vezes indevida, do discurso do design. Aliás, essa apropriação ocorre muito em termos ou temas que são de interesse do mercado. Ela até exemplificou na apresentação dela algumas coisas que teriam sido criadas por meio da abordagem do design thinking. So here you see that there's this MRI scan for children. This result was done through design thinking. So now just take a pause and think that MRI scan for children, let's put, cartoons on the wall. Do you really need design thinking to actually do that? Isn't that a little bit obvious? Bom, uma das críticas que a Natasha faz em relação ao processo do design thinking é a ausência do crit, do que ela chama de crit, que seria aquele momento em que uma apresentação de uma ideia ou de uma proposta é criticada. Isso faz parte do processo de desenvolvimento e do processo natural do trabalho do designer. Think about what is really lacking here when you present something to, meaning design, to your colleagues, to people. The first thing that people would react to is what I call crit. So crit is completely missing from this process. What is design crit? What is design criticism? For those who have gone to design school, you know how important that is in every step of the design, every discussion. You bring forth an idea, you bring forth an evidence, and then everybody crit the heck out of it. And that's when you can make improvement. That's when you can begin to really evaluate if something is valuable, is good at all. But I think that this critical step of evaluating whether something is good or not is completely missing in today's design thinking conversation. Bom, talvez na prática isso termine acontecendo mesmo, mas pelo menos em teoria, esse momento crit, ele existe sim dentro do processo do design thinking e também em outras abordagens do design centrado no ser humano. Ou seja, apresentar ideias e ouvir feedbacks e captar feedbacks
é sim uma das etapas desse processo centrado no usuário, principalmente nas etapas de prototipagem e testes. Mas isso, claro, em teoria. E talvez esta seja a origem da crítica que a Natasha quis destacar. Mas um protótipo ele é, por natureza, a materialização de uma hipótese do designer. Uma hipótese para resolver algum problema ou para melhorar algum processo. E os testes são exatamente a oportunidade que o designer tem para expor essas hipóteses e poder estar aberto às críticas, a ouvir feedbacks, a ver como as pessoas se comportam em relação àquele produto. Então o momento crítico ele existe, pelo menos em teoria, nessas fases, prototipagem e teste. Ainda com esse pensamento no design centrado no ser humano, eu queria destacar outro momento, outro instante da apresentação da Natasha, que é quando ela valoriza o nome de designers como Ames e o próprio Steve Jobs. And also, let's look at how design was done before design thinking came about. First of all, Charles and Ray Eames, as you can see, the complete lack of 3M stickies on their mood board, right? So, bom, nesse momento ela faz uma crítica ao design thinking que ele é muito baseado em post-its e que essas pessoas não usavam post-its, é claro. Ela quis valorizar esse discurso de venda do design thinking e dessa apropriação do design. E ela quis dizer também que o design é outra coisa. Agora eu vejo que a gente não pode também reduzir o mindset do design thinking a post-its. É claro que é um erro que se faz isso, mas o processo como um todo não é apenas isso. they really practice learning by doing, really. By doing so, they learn how to define the needs and constraints of every project before designing, and they were one of the most prolific designers, in our time ever. And Steve Jobs, again, look at his home office, really messy, and he also applied his way of design thinking, which is intuition, by really focusing on people's desires, and needs rather than business needs, right? So by doing so, he actually created some of the most iconic and cultural shifting products ever. É claro que a Natasha usou o nome desses designers para valorizar a função do designer e para dizer que o design thinking se foca muito em ferramentas, quando na verdade o valor humano de perceber nuances e propor sugestões tem que ser valorizado. Eu queria dizer que eu sou absolutamente fã do casal Ames, principalmente da Ray. Eu acho que ela teve um papel muito importante na criação daquelas obras, mas nessa história é importante a gente destacar que o casal Ames, especificamente, ele foi forjado num contexto muito específico da década de 40, quando eles criaram o escritório deles de design em 1941, os Estados Unidos vinham de uma época de recessão econômica muito grande, então eles surgiram nesse contexto. Então a filosofia dos Ames era que eles tinham que criar coisas acessíveis e também coisas que pudessem ser replicadas pela indústria. E também foi uma época marcada pela Segunda Guerra Mundial, então eles surgiram nesse contexto todo. É claro que os Ames eram sensacionais e essa abordagem deles deu muito certo naquele momento, naquele contexto. Mas a gente não pode esquecer que à medida que se produziu cada vez mais produtos por outras pessoas, outras interfaces, outras formas que as pessoas tinham que interagir, a indústria começou a produzir também coisas muito complicadas e longe das necessidades humanas. E já no caso de Jobs, embora ele apontasse para a direção que deveria ser seguida, a Apple sempre teve uma postura de investigação de pessoas, de contextos de usuários e de construção de interfaces mais humanas. Eu acho que no fundo a Natasha tenta realçar a importância do design no sentido de ser uma pessoa que está ali atenta àqueles contextos e também usando aquele material todo e junto com a sua sensibilidade para poder criar hipóteses de soluções e melhorias. Eu acho que no fundo a Natasha quer valorizar isso. E às vezes essa postura ela é banalizada pelo discurso de venda de algumas pessoas em relação ao design thinking, que é apresentado como um receituário, uma receita que deve ser seguida para se criar e resolver qualquer tipo de problema, assim como ela mesma mencionou em algum momento da sua apresentação. Bom, isso pelo menos é o que eu penso. E você? Escreve aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa palestra da Natasha Jane. Eu achei sensacional para a gente iniciar essa discussão. Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigado por assistir. Até a próxima. Tchau!